eu sou a Dai, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daitana, moro aqui no Canadá desde janeiro de 2022 com meu marido e 3 gatos. E todo esse processo de como nós chegamos até aqui tem tudo documentado aqui no canal. Então você pode ter acesso a todo o nosso processo de imigração, vindo como turista, conseguindo um visto de estudo, meu primeiro trabalho, como está sendo o college, então tudo isso aí que de vez em quando passa na cabeça de vocês, tem documentado aqui no canal. Então hoje eu vou trazer um outro assunto que bastante gente tem interesse em saber, que é sobre o curso de francês pago pelo governo. Sim, aqui na província do Quebec o governo te paga para aprender o francês. É incrível, é incrível. E agora que eu estou completando esse primeiro mês estudando por esse curso do governo, eu consigo trazer as minhas impressões e como faz a matrícula, e como está sendo as aulas e tudo mais. A minha ideia era trazer o Vitor para fazer esse vídeo, porque ele também está fazendo o curso de francês junto comigo, porém o meu digníssimo marido está no Brasil resolvendo burocracias com a CNH dele. Sim, a minha e a dele venceu agora em setembro e a gente simplesmente esqueceu de transferir a nossa CNH aqui para o Quebec. Então nós fomos proibidos de dirigir aqui no Canadá. Então ele foi pro Brasil para poder atualizar e a gente voltar com os vlogs de viagem aqui pro canal. E para não deixar vocês por fora de toda essa burocracia que envolve esse curso de francês aqui no Quebec, vou contar para vocês tudo como foi o passo a passo, porque eu tive a experiência de passar pelo full time e pelo part time. Então com isso, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e deixa comentário se você pretende vir aqui pro Quebec, combinado? Ah, e se você estiver vindo aqui pra Montreal, me chama pra gente tomar o French Vanilla. Eu fiz um story lá no Instagram falando sobre essa questão do French Vanilla e eu consegui conhecer muitas pessoas. E é bom conhecer vocês que me acompanham aqui pelo YouTube. Então, se você estiver vindo pra Montreal, ó, me chama, vamos tomar um French Vanilla lá no Tim Hortons. Pra quem não sabe, o Quebec é uma província francófona, na qual eles têm como primeira língua o francês. Isso não quer dizer que você vai conseguir se comunicar apenas em francês, né? Que você não vai conseguir usar o inglês. Aqui em Montreal, na minha experiência, eu consigo me virar muito bem somente com o inglês. Calvin, deixa a mamãe falar com as pessoas aqui. Eu dei atenção pra você até agora, meu filho. Você quer ir pro quarto dormir? Você quer entrar no banheiro, Calvin? Vamos lá. Para quem não sabe, o Quebec é uma província francófona, na qual você consegue se virar muito bem aqui em Montreal também com inglês. Porém, eles têm muito apego com a língua francesa e por isso que eles incentivam as pessoas a aprenderem o francês para não deixar a língua morrer. Como tem bastante imigrante, muito estudantes internacionais, eles acabam priorizando o uso da língua inglesa aqui, os estudantes. Porém, o governo faz de tudo para poder manter o francês ativo. E com isso, eles acabaram desenvolvendo a francização, que nada mais é do que um curso de francês feito para quem é imigrante ou para quem não nasceu na província do Quebec. E com isso, as pessoas conseguem receber ainda uma grana por poder dedicar um tempo para aprender a língua local. Então, esse curso de francês, infelizmente, só é oferecido aqui na província do Quebec. E tem duas modalidades, período integral, o full time, ou meio período. Com isso a gente consegue adaptar bem a rotina do college e também a rotina de trabalho e outras coisas e outros compromissos. E como vocês sabem, meu curso no college começou a ser no período da noite, era das 3 da tarde às 9 da noite. Então eu conseguiria fazer o full time terminava por volta de umas 3h30, 4 horas, então eu conseguia entrar num acordo, digamos assim, perante o francês e perante o college. Porém, um dia antes de começar as aulas, tanto no francês como no college, o college simplesmente mudou toda a carga horária. E com isso eu tive que desistir do meu curso de full time no francês. Infelizmente. Eu fiquei assim com dor no coração, porque era uma coisa que eu já estava esperando há tempo. Para vocês terem uma ideia, em 2 de maio eu tive meu visto aprovado. E a gente só consegue fazer a inscrição com o CAC em mãos. E para poder receber a ajuda do governo, você precisa estar com o seu SIN number. Ou seja, mais fácil deixar para depois que você já está aqui. E com isso, eu tive que esperar para fazer a minha matrícula depois que eu consegui o meu visto, depois que eu consegui meu SIN number e tudo mais. Então, com isso, demorou um pouquinho, considerando que eu já estava aqui desde janeiro. Porém, eu só tive a resposta do meu aceite para o full time, mais ou menos dia 10 de junho, foi ali próximo do meu aniversário. Para falar assim, ok, você está matriculado no full time, nesse endereço, nessas horas e nessa quantidade de dias. Então era um curso de segunda a sexta, 30 horas semanais, se eu não me engano. Então é bem puxado em relação à carga horária e você fica com pouco tempo livre para fazer outra coisa além de college e francês, para quem está vindo estudar. Você pode fazer o full time caso você esteja vindo com o visto de trabalho aberto também.
Aí vai mais a sua dedicação, se você prefere ganhar dinheiro pelo francês ou trabalhar mais e ganhar dinheiro por outro lado, sem necessariamente estar aprendendo francês. É uma questão de prioridades e escolhas que vai de cada um. Então, como eu estava dizendo, o meu college, infelizmente, mudou toda a carga horária e foi concurso para o período da manhã. Então, eu faço das 8 às 4 da tarde, de segunda a quarta. Mais ou menos. Na quarta-feira eu termino meio-dia, mas não daria para fazer o full-time de qualquer maneira. E o processo de inscrição do part-time e do full-time é completamente diferente. No full-time você faz diretamente pelo site do Arrima, coloca suas informações, assina formulários de uma forma digital e acaba mandando para eles poderem analisarem o seu perfil e escolherem a melhor escola para o seu caso, perto da sua escola, do seu trabalho e tudo mais, porque você coloca todos os seus endereços lá. Então, eles vão fazer uma seleção de escola pertinente ao nível de francês que você está. Já no part-time, é um processo diferente. No site do Arrima, eles disponibilizam uma lista de escolas que dão o francês part-time. Então, você precisa diretamente nessas escolas e fazer a matrícula diretamente lá. Lá, eles vão pegar os seus dados e vão tirar uma foto também para cadastro, enfim. Então, você consegue fazer diretamente nessas escolas, assim você consegue escolher o melhor lugar e os melhores horários. No nosso caso, a escola é no quarteirão de casa, literalmente, graças a Deus, porque se fosse outro lugar eu pensaria várias vezes antes de ir durante a semana. E lá, para vocês terem uma ideia, é de segunda a quinta, das 5h30 às 9h30. Ou seja, é bem puxado do mesmo jeito. A gente acaba recebendo um pouco menos em relação à quantidade de horas, porém, mesmo assim, acaba sendo um preço bem legal. Só que com isso, o meu full-time ia começar no dia 20 de julho, se eu não me engano. Porque é por temporadas. Então, a cada 3 meses, ele tem uma turma nova começando. Então, você só consegue começar um curso dentro desses períodos a cada 3 meses. Então, como eu ia começar em julho no full-time, eu não tinha feito a inscrição pro part-time, né? Porque não fazia sentido. Então, eu tive que esperar até dia 31 de outubro para poder começar no part-time aqui do lado de casa. O primeiro endereço do full-time, para vocês terem uma ideia, era do lado da Berry-UQAM. É bem downtown ali, não é longe de casa, dá em torno de uns 20 minutos a pé. Então, do mesmo jeito, seria fácil de ir. Então, eu iria para lá de manhã, ia correndo pro college depois de ter aula durante a noite e voltava para casa para tentar dormir, porque a cabeça desligar depois desses dias corridos assim, agitados, é bem difícil. Mas com isso nós fomos direto aqui na escola do lado para poder fazer a nossa matrícula. E pelo que eu descobri lá, existe 2 tipos de escola part-time: as escolas do governo e as escolas parceiras do governo. E pelo que eu entendi, essas escolas parceiras do governo, elas te cobram uma taxa de matrícula, digamos assim, de $50 por período. Então, a cada 3 meses você paga $50. Que foi o que aconteceu com a gente. A gente pagou lá em agosto, quando a gente fez a nossa matrícula, e pagamos essa semana de novo, já renovando a nossa matrícula para o próximo semestre, para o próximo termo. Você não precisa comprar os seus materiais, eles dão apostila. Eu tenho apostila, caderno e várias impressões que a professora dá durante as aulas. Então, com isso, não preciso bancar nada por fora. É tudo a escola que providencia. Ao contrário das escolas do governo, eu vejo muita gente nos grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, perguntando sobre a disponibilidade daqueles livros, se alguém tem para doar, tem para vender e tal. Tem 2 situações: você paga e a escola providencia todo o material, ou você não paga a matrícula, porém o material é tudo por conta. Nós não sabíamos dessa diferença, porque até então eu achei que não pagava nada, mas pra gente super valeu a pena, porque a gente não teria tempo e nem cabeça pra ficar correndo atrás de livros, materiais e tudo mais. Então a gente preferiu e gosto da ideia de pagar e só receber as coisas que estão lá, porque fica muito mais fácil. Mas tudo depende de como que você vai administrar as suas prioridades. E para atualizar um pouco vocês em relação a como tá a minha rotina. Eu tenho aula no college de segunda, terça, das 8 às 4 da tarde e de quarta-feira das 8 ao meio-dia. Eu tenho francês de segunda, terça, quarta e quinta, das 5h30 às 9h30. E trabalho quinta, sexta, sábado e domingo. Então, assim, não tenho dias offs, mas tudo bem que eu estava meio que acostumada nessa rotina constante, frenética e só trabalhando lá no Brasil. Não é uma coisa que está me fazendo sentir muito cansada. Principalmente porque é uma vida que eu estou vivendo, que eu planejei por vários meses, anos, e agora estou de fato realizando esse sonho, realizando essa meta. Então não é uma coisa que está sugando a minha energia. Claro, não vou falar que não é exaustivo.
É cansativo, sim. Porém, quando você coloca na balança, tipo, ok, estou vivendo no Canadá, a vida que eu planejei por vários anos, dá assim uma empolgação para poder continuar vivendo e fazendo muito mais coisas legais. O que cansa nessa rotina é justamente por estar me dedicando para aprender coisas novas. Porque no Brasil eu ficava no português, fazendo coisas todos os dias, a mesma coisa, digamos assim, né? Que era atendimentos atrás de atendimento, e só tinha essa rotina. Mas aqui acaba ficando um pouco mais cansativo, de uma maneira mental, justamente por estar no college com o inglês, fazendo os cursos em inglês, no francês aprendendo uma língua nova, no trabalho tendo que lidar com inglês e francês e clientes e coisas novas para ser feitas e reorganização de loja e tudo mais, o que acaba sendo bem instável em relação do que você chega lá, sabe o que vai fazer, você vai embora e vai ser do mesmo jeito. Não vai ser assim. Mas, já adiantando que eu nunca tive uma experiência negativa, nem por parte do inglês aqui, nem por parte do francês, principalmente por estar aprendendo. Todas as pessoas que eu conversei foram muito solícitas, entenderam, teve pessoas que falaram assim, não, pra você prefere inglês ou francês? Aí eu tive que falar, eu prefiro o inglês, porque eu ainda estou aprendendo a falar o francês. Perfeito, pra mim tá tudo ótimo, tal. Nos primeiros dias de trabalho, só dando spoiler do outro vídeo, no primeiro dia de trabalho, eu fui atender uma pessoa, ela perguntou sobre o inglês e o francês, eu falei que o inglês pra mim era melhor. Ela, faz tempo que você tá aqui? Eu, não, era o meu primeiro dia. Ela, ai, muito bem-vinda, e que não sei o quê, e que dê tudo certo. Uma querida. E é muito gostoso ter essa receptividade em relação aos clientes, porque o meu chefe, ele pode ser bonzinho, mas ele me colocou um puta medo em relação aos clientes, desculpa o perdão da palavra, os clientes babacas que vão lá achando que o francês é melhor que o inglês. Infelizmente tem esse tipo de pessoa aqui, e se você quiser ter uma experiência realmente, a experiência viver no Quebec, você precisa aprender a falar um pouco de francês, que realmente vai fazer diferença na sua vida aqui. Antes de responder as perguntas, eu ainda não sei o quanto que eu vou receber perante essas aulas que eu estou fazendo de francês, porque, como eu disse, completou um mês agora e eles pagam a cada 30 dias. Então, eu fiz o cadastro para receber diretamente na minha conta bancária, só que eu ainda não sei se eu vou receber da conta bancária, se vai vir cheque pelo correio. Não faz sentido essa frase, mas sim, os cheques vêm pelo correio. Então, quando chegar o cheque, quando chegar o depósito, qualquer coisa do tipo, eu vou contar lá no Instagram. Inclusive, me segue no Instagram, porque lá vocês ficam sabendo muito mais vida real, muito mais em tempo real do que está acontecendo aqui comigo. A minha rotina no francês, um detalhe que eu esqueci de falar, assim, as minhas aulas são de segunda, terça, quarta e quinta, porém de segunda e de quinta elas são online, mas eu recebo do mesmo jeito. O detalhe é que eu me inscrevi para fazer presencial, porém a escola não tinha disponibilidade todos os dias presenciais. Então, com isso, com a escolha da escola, eu tenho aula online, porém eu recebo do mesmo jeito, ok? A primeira pergunta, eu posso entrar na aula assim que chegar no Canadá? Sim, você pode, porém é interessante você ter um SIN number, caso você esteja interessado na ajuda de governo, porque assim eles conseguem linkar você, o seu nome e o seu histórico financeiro para poder pagar para você e relacionar o seu endereço com você e toda aquela burocracia que a gente já está acostumado. Como que eu consegui as aulas online? Porque se você não me segue no Instagram, você ainda não estava sabendo que as minhas aulas de segunda e quinta são online. Então, como eu disse, foi por causa da escola que eu consegui as aulas online. Não foi uma escolha minha, porque se você escolhe online, você não recebe. Detalhe importante. Então, prefiro o presencial, porque pode ser que eles tenham disponibilidade para dar aulas online. Próxima pergunta. O part-time seria que horário? Depende. Lá na minha escola, eles têm aula de manhã, à tarde e à noite. Então, o part-time realmente vai pegar só uma parte do seu dia. No full-time, o horário que eu recebi eram 30 horas semanais. Então, com isso, você acaba dedicando muito mais horas, muito mais dias, muito mais tempo em relação ao aprendizado do francês. Porém, um detalhe que eu fiquei sabendo recentemente é que se você estuda full time por 12 meses, você não precisa fazer a prova do francês para poder fazer a imigração pelo PEC. Então, se você consegue se disponibilizar para fazer o full time durante um ano, você não precisa comprovar o seu nível de francês no final do curso para poder imigrar através do Quebec.
o que acaba ficando uma coisa interessante. O custo, a ajuda de custo do governo para o full time é um valor de $888 por mês, porque eles dão ajuda tanto em relação à aula, como em relação ao transporte público também. Me perguntaram qual o valor que eu pago no curso. Eu não pago nada para aprender o francês, eu só pago uma matrícula para poder ter acesso aos materiais. Perguntam se é possível sair fluente. Em um mês que eu estou tendo aula, eu sinto que sim, o meu francês deu uma evoluída, principalmente por somar bastante com o aprendizado que eu estou tendo na loja. Então eu não sei se dá para chegar no nível de fluência ou se vai chegar um momento ali no francês que vai dar uma estagnada, se é que eu posso usar essa palavra. Porque eu ainda não cheguei a esse nível. Quando eu chegar lá, eu conto. Perguntaram se eu recebo o valor semanalmente. E não, eu recebo a cada 30 dias. O que eu estou esperando para entrar logo. Já me avisaram, o pessoal que já está nas outras turmas, que demora um pouco mais para receber no primeiro, mas depois que pega o embalo, ele acaba depositando realmente automaticamente a cada 30 dias, perante as aulas que eu participei. Muito importante esse detalhe. As aulas que eu faltei, eu não recebo. Eu recebo realmente pelas aulas que eu estou lá participando. E a professora consegue dar falta durante o dia, né, durante a noite de aula. Ou, por exemplo, se eu saio mais cedo, ela me dá falta na última hora de aula. Então, são 4 horas, ela pode fazer a chamada por quarters, digamos assim. A cada 1 hora, você recebe presença ou recebe falta. E o valor do part-time que tá lá no site do governo é que eu recebo $26 a cada 3 horas estudadas. Então, eu não sei se isso é por dia, independente da carga horária, no caso que eu estou fazendo 4 horas, ou se ele soma o valor de horas semanais e divide por 3 e dá o valor dos $26. Não sei ainda. Quando chegar, eu realmente vou fazer um post, vou fazer um story, vou fazer alguma coisa lá no Instagram para poder trazer com mais fatos o que realmente eu ganhei. Combinado? E perguntaram se eu estou gostando da aula. A professora é um caso à parte. A professora, ela é francesa, mas ela é separatista. O que quer dizer isso? É que o Quebec tem uma mania de constantemente querer estar dividindo, separando do restante do Canadá. Tanto que, pra vocês terem... Vou até colocar o celular aqui do lado. Pra vocês terem uma ideia, nas aulas de nacionalidades, quando a gente fala que eu sou brasileira, ele é mexicano, qualquer coisa do tipo, tem uma categoria à parte que fala que eu sou quebecois. Que é as pessoas nascidas no Quebec, porque eles realmente ensinam que o Quebec é um caso à parte. Então, é louco. Ela é francesa, ela é separatista e ela leva muito essa comparação em relação do francês da França e o francês do Quebec. Para ela, o francês do Quebec é muito melhor. É isso. Mas ela é um caso à parte, a energia dela é muito gostosa. Ela realmente faz com que a aula flua de uma maneira bem legal. Ela sabe falar inglês, mas ela foca realmente em falar o francês a maior parte do tempo. Maior parte do tempo, digo, 90% da aula é em francês. Independente se o pessoal tá entendendo ou não, ela vai falando francês. Quando é uma explicação ou um detalhe que ela precisa um pouco mais de atenção, aí sim ela passa para o inglês. Ou quando é uma explicação de uma gramática ou qualquer coisa do tipo, ou ela explica em francês, explica em inglês. Se ela ainda vê que o pessoal ainda não entendeu, ela pede pra gente explicar na nossa língua para outra pessoa. Na minha turma tem muitas nacionalidades diferentes. Tem brasileiro, metade da minha sala é de brasileiro. Tem muitos latinos num todo ali. Tem uma ucraniana, tem uma pessoa do Paquistão, tem um indiano, tem uma menina da Inglaterra, tem 2 chineses. Então acaba que realmente esse aprendizado e contato com uma cultura diferente é bem intensa, porque você acaba tendo costumes diferentes do multiculturalismo que tem dentro da aula de francês no Canadá. É incrível. Próxima pergunta. Quanto tempo demorou para você receber a sua aprovação e opções de lugares? Como eu disse, as opções de lugares é diretamente por uma lista providenciada pelo site do governo lá dentro da RIMA, que ele vai te listar todas as opções de escolas dentro do Quebec no todo. Então, tanto em Montreal como em outras cidades, é tudo na mesma lista. Então, você consegue escolher a sua escola que fica melhor para você, para ir diretamente na escola, verificar horários,
fazer a matrícula e toda a documentação é diretamente na escola. Como eu disse, eu fiz a minha inscrição no começo de agosto para poder começar em 31 de outubro, porém na hora tinha vaga, ela já me matriculou e foi tudo no automático. Teve essa espera justamente por causa do início da próxima turma, digamos assim, que você acaba demorando mais para conseguir entrar na turma do que necessariamente esperando uma resposta para aprovação. No full time, a minha demora foi em torno de 1 mês, 3 semanas, mais ou menos. Foi quando eu peguei meu SIN number, fiz a matrícula e tive minha resposta no dia 10 de junho, mais ou menos. No processo de inscrição, eu precisei entregar o meu passaporte, comprovante de endereço, o meu CAC e os meus vistos, se eu não me engano, o meu visto de estudo e o visto de trabalho do Vitor, no caso. E o pagamento de $50 cada um, que foi pago no cartão de crédito. Perguntaram quanto tempo eu vou estudar o francês. Se Deus quiser, por um bom tempo aí, quase que para sempre. Porque, querendo ou não, o francês, por mais que seja uma língua muito parecida com o português, a forma de falar as palavras, a forma com que você conversa, principalmente aqui no Quebec, eu tô achando difícil a questão do sotaque, mas entender o que eles estão falando e escrever e ler é muito bem parecido. Principalmente a complexidade em relação aos verbos, tá? É realmente parecido. Tem todos os tempos verbais, cada pessoa muda o jeito de falar o verbo. Mas assim, para quem aprendeu português, a gente vai aprender o francês também e vai estar tudo certo. Se ficou ainda alguma dúvida em relação ao nosso curso de francês aqui no Canadá, deixa aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram. Será o maior prazer responder você para você poder conseguir fazer esse curso também, tão esperado para poder aprender o digníssimo francês aqui na província do Quebec. E se você gostou desse conteúdo, achou interessante a ideia do governo te pagar para aprender uma língua nova, deixa seu like, se inscreve aqui no canal para acompanhar essa jornada, porque em breve eu trago mais conteúdo em relação ao francês. Dependendo do meu nível de francês, eu faço até um vídeo em francês aqui para vocês. Não sei, talvez trazendo um pouco mais de aprendizado, o que eu tô aprendendo, como se realmente eu tivesse na aula, tudo que eu estou aprendendo passar pra vocês, talvez, quem sabe? Me deixa aqui embaixo. Um beijo e bora viver a vida dos sonhos!